Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Ontem eu atendi uma paciente quando a primeira coisa que eu perguntei, como eu sempre pergunto a todo cliente, todo paciente meu, perguntei como é que ela se sentia num consultório psiquiátrico. Ela disse que já há muito tempo ela frequenta psiquiatra. E aí quando eu perguntei o que é que tinha trazido ela, ela inicia a conversa dizendo: eu sou esquizofrênica. Essa frase dela me chamou a atenção por dois aspectos. O primeiro é a declaração eu sou esquizofrênica como se fosse parte da identidade dela e não o título de um transtorno psiquiátrico que ela tem, que lhe acomete, que acontece na vida dela. Essa é a primeira questão que é importante. A doença não é a pessoa, qualquer que seja, pode ser de uma erisipela a uma demência de Alzheimer. Ela é algo que acontece à pessoa. Mas quando a pessoa inicia a frase dizendo eu sou, seria a mesma coisa que perguntar se eu sou fulano, eu sou beltrano, eu sou baiano, eu sou carioca. Isso são declarações de identidade. Uma doença não pode se comportar como uma declaração de identidade, não pode ser vivenciada como uma identidade. Deve ser vivenciada como algo a ser lidado, portanto, como um transtorno, não como algo que pertence à sua identidade. Essa é a primeira questão, que nós tratamos muito brevemente, mas foi importante tratar. Outra questão é a surpresa da própria pessoa se declarar esquizofrênica, ter um transtorno esquizofrênico. E no decorrer da história dela, é uma história que já tem 11 anos, 12 anos, por aí, ela é um adulto jovem, tem por volta de 40 anos. Isso absolutamente não é comum. Esquizofrenia é algo que as pessoas dizem que o outro tem, mas é difícil a pessoa incorporar o diagnóstico como algo dela, que lhe acomete. Porque há muitas coisas em medicina em que o próprio título da doença, o próprio nomenclatura da doença, o nome da doença, é mais imobilizador, mais congelador, é mais destrutivo, muitas vezes, do que a própria evolução da doença. Por isso, frequentemente em medicina se troca o nome de algumas doenças porque elas carregam uma fantasia, elas já têm uma carga emocional negativa muito grande. Lepra transformou-se em hanseníase. Câncer, normalmente as pessoas usam a palavra câncer tem um peso destrutivo. CA, neoplasia, passam a ser formas mais coloquiais, mais fáceis de usar. Tuberculose pulmonar como TP. Essas nomenclaturas não são por isso que são feitas, mas se nós compreendermos a história da humanidade, da medicina, a gente vai ver que o diagnóstico ele carrega em si uma carga emotiva desde o momento que é dado. Hoje em dia, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que, a partir do momento do diagnóstico, a pessoa, quando vai olhar no Google, vê que tem uma evolução bastante prejudicial para ela. Então, a mesma coisa acontece com as chamadas doenças mentais. O próprio título doença mental é diferente de doença cardiológica. Doença hepática, doença cardiológica, a doença de um órgão, o nome genérico da doença de um órgão, em geral não traz uma carga tão grande assim. O que é que ele tem? Ele tem uma doença pulmonar, ele tem uma doença cardiológica. Se nós pararmos para ouvir, se disser aí fulano de tal, não, ele tem uma doença mental. O rótulo doença mental, ele carrega em si algo de desqualificador. A doença cardiológica, ele é cardiopata, ele tem uma doença cardiológica, ele tem uma doença intestinal, não se traduz imediatamente por uma desqualificação da pessoa.
Mas a doença mental, sim. O título geral, doença mental. Ele é um doente mental. E quantas vezes, coloquialmente, uma pessoa não diz para outra, você parece que é doente mental, é? Quando a pessoa diz uma bobagem. Então, sempre aparece aquilo que eu sempre digo aqui, que as palavras psiquiátricas têm no seu uso de cotidiano, tem essa conotação pejorativa desqualificadora. E esquizofrenia? Esquizofrenia é um dos grandes pilares diagnósticos da psiquiatria. É um transtorno psiquiátrico que acomete mais de 1% da população mundial. Em todas as culturas tem esse quadro sintomático. E que tem como característica algo que ela própria, no caso dessa paciente, ela descrevia. Já agora, 10 anos depois, ela olhava para trás e conseguia descrever o que ela sentia. Por volta de 28 anos, 29 anos, ela, em algum momento, ela começa a perceber de que a televisão, os artistas, as falas se dirigem para ela. Tem uma mensagem secreta que ela interpreta como dirigida para ela. Ela começa a ter isso em relação, mas com conteúdo persecutório, que aquilo eram avisos de ameaças. Ela começa a ter aquilo que nós chamaríamos em psiquiatria de alucinação auditiva. Do mesmo jeito que vocês estão me escutando aqui, estão me escutando como um som externo a vocês. Uma alucinação verdadeira é ouvida pelo paciente, é escutada pelo paciente como vindo do lado externo, do ambiente externo, do espaço externo a ele. Não é um pensamento alto. Como muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, nós pensamos tanto que dá a impressão de que o pensamento nosso está amplificado. Não, não é isso. A alucinação auditiva, que é típica da esquizofrenia, ela é escutada como vocês estão me escutando, direcionada. Então, se, por exemplo, vocês colocarem o aparelho que vocês estiverem me escutando agora, seja o celular ou o computador, se ele ficar ao lado direito, você vai ouvir a direção do som do lado direito. Se o aparelho mudar para a esquerda, o som virá da esquerda. Então, numa alucinação verdadeira, ela é projetada no espaço externo. Então, o paciente, alucinando, ele se vira, ele se dirige à fonte que ele escuta. E é importante, quando ela disse, ela repetiu. E aí ela disse, a palavra dela era assim, parecia que era real. Eu disse, naquele momento era real? Ela disse, sim, era real. E isso é o aspecto importante, tanto da ideia delirante, que são ideias, convicções que a pessoa tem, que não são rebatidas pela lógica, mas guardam um conteúdo autorreferencial, é dirigido para ela. E não é a argumentação lógica, não. Por exemplo, mas ninguém está falando isso para você, não foi dito isso. Não importa, aquilo virou uma verdade para ela. De uma certa forma, a ideia delirante parece muito com a ideia do fanatismo, em que a convicção é tão forte que não é rebatida nunca por argumentação lógica. Só que a ideia delirante ela é individual, ela pertence ao indivíduo. É uma maneira dele olhar e interpretar o mundo. E nesse aspecto, como aquilo é real para ela, no caso falando dessa paciente, tudo que ela se comportava era em função do que ela percebia do mundo. Do mesmo jeito que qualquer pessoa. Hoje, tudo que você faz na vida, você que está me escutando, você faz em função da sua percepção do que está acontecendo. Você muda um investimento, você toma uma decisão de troca de carro, você troca de parceiro ou parceira. Tudo em função do que você percebe e dessa convicção de que aquilo que você percebe é o real. Todos nós vivemos com essa convicção média. Essa convicção média que a maioria das pessoas tem similar é o que em psiquiatria se chama de juízo de realidade. É a capacidade da gente olhar para o mundo e aquilo que eu digo, que eu interpreto o mundo é razoavelmente mais a coisa que a maioria das pessoas tem. Isso é o juízo de realidade. A ideia delirante é um juízo de realidade diferente do habitual, ou seja, a maneira pela qual a pessoa percebe o mundo, seja pela interpretação, pelo significado que ela dá, que seria a ideia delirante,
seja pelas sensações que ela tem. A alucinação se refere à sensação. E, aliás, fazendo parênteses, a alucinação visual é raríssimo em esquizofrenia. Embora, na linguagem diária, as pessoas falem de ver coisas. Falando tal, viu coisa, como se fosse sinônimo de um quadro psicótico, de um quadro esquizofrênico. A alucinação típica esquizofrênica, típicas, as vivências alucinatórias típicas, são auditivas e corporais, sensações de mudanças corporais. Essas são típicas da esquizofrenia. A visual é raríssima. A alucinação visual normalmente está relacionada com alterações orgânicas. Em geral, está relacionada com alterações orgânicas. Por exemplo, quem tem aí e está me ouvindo e tem enxaqueca, é possível que nas fases iniciais da crise enxaquecosa, ela tenha alucinações visuais, ou seja, tenha pontos luminosos, tenha brilhos, tenha cores flutuando. Isso são alucinações visuais? Sim, a pessoa vê no espaço externo. Só não tem a crença, porque ela sabe que aquilo faz parte da crise enxaquecosa. Mas isso é um exemplo similar ao que seria uma alucinação visual. Está relacionado com a crise enxaquecosa. Em esquizofrenia é muito raro, raríssimo, não é algo que seja característico da esquizofrenia. A auditiva e a corporal, sim. Então, no caso dessa paciente, quando ela dizia, para mim era real, isso significa que durante um ano ela permaneceu trancada no quarto, sem sair, porque toda a visão de mundo que ela tinha era fruto do componente que tinha se alterado na percepção de mundo dela. E essa alteração da percepção de mundo, que é unitária, que é particular, que era próprio dela, e que não se satisfazia com as provas em volta, compõe o que a gente chama de uma vivência delirante, de uma ideia delirante, de natureza persecutória, porque a natureza era de que estava um clima organizado contra ela. Mas o curioso dessa paciente é que em 10 anos de evolução, ela foi internada ao fim desse primeiro ano, passou 3 semanas internada, saiu usando medicação, usou medicação durante 10 anos consecutivamente, até um ano atrás, até o início desse ano, mas nunca soube que o diagnóstico dela era esquizofrenia e para que ela tomava o remédio. Então, ao longo de 10 anos ou 11 anos de tratamento, ela sempre tomou a medicação dada pela genitora. Nunca foi uma propriedade dela. Ela sabia que o remédio tinha modificado algo nela, ela percebia que a visão de mundo dela havia mudado, mantinha a crença original de que aquilo havia sido verdade, tomava o remédio porque a mãe, todos os dias pela manhã, lhe dava. E aí eu perguntei, e ao longo de 10 anos, se sua mãe não lhe desse, eu disse, eu não tomaria, porque eu não via razão para tomar. Do ano passado para cá, ela descobre, junto com o marido dela, com o namorado dela, e isso é uma coisa extremamente importante, a esquizofrenia, quanto mais tarde começa, ela tende a ter um prognóstico melhor. Quanto mais cedo ela começa, ou seja, em fins de adolescência ou adolescência, tende a ter um prognóstico pior. O início da crise psicótica dela foi por perto dos 30 anos, portanto, ela ainda pegou a personalidade dela mais organizada, ela já tinha tido uma vida social, já tinha uma vida profissional, já tinha uma carreira iniciada. Portanto, quando começa uma crise desse tipo, que é tão profunda na maneira da pessoa perceber o mundo, e isso pega a pessoa na faixa mais antiga, mais velha, isso se transforma numa evolução mais satisfatória. Ou, no caso dela, pode estabelecer um vínculo afetivo sustentado e duradouro com o parceiro. E nesse momento ela descobre, buscando, de que o que ela tinha é esquizofrenia. Qual é o resumo dessa ópera? É que é importante que o paciente seja sujeito da sua própria doença, e não sujeito à doença, ou seja, submetido à doença. Ele precisa ser o gerente de sua doença. Tchau.